robôs, androides. Os androides serão a nova humanidade? Esse é o exercício de hoje. Passa a vinheta e vamos conversar. Já passamos a era das máquinas e já entramos na era da inteligência artificial. E nesse processo de mudança, um ramo da robótica tem estudado a criação dos androides, ou seja, robôs com uma aparência realisticamente humana. Vira e mexe aparece na mídia matérias sobre a Sophie, a Actroid, o Ryan, Gia, o Geminoide DK, robôs cada vez mais parecidos e com expressões gestuais cada vez mais humanos. Mas não se deixe enganar por as aparências. O fato é que entre o raciocínio humano, a lógica humana, a tomada de decisões humana e a dos androides, existe um abismo de diferença. Nós, humanos, somos regidos por experiências subjetivas. A nossa percepção de realidade e a tomada de decisões passam por experiências que têm a ver com sentimentos como o medo, a raiva, o amor, a frustração, memórias e memórias afetivas e correlações complexas. Verdade seja dita, a gente não sabe muita coisa sobre como é que funciona a mente humana. Os cientistas ainda estão procurando, ainda estão pesquisando o que é o funcionamento da mente humana. Se avançou muito nesta área, mas não se chegou a conclusões definitivas. Já os androides, eles têm uma outra maneira completamente diferente de raciocinar. Um androide ele é programado através de algoritmos, ou seja, ele tem um pensamento matemático que repete sempre e identifica sempre as mesmas ações e comportamentos dentro de uma gama de variáveis ou uma gama de sequências que podem ser repetidas indefinidamente. Isto cria uma situação curiosa, porque coisas que são extremamente difíceis para nós, humanos, são muito fáceis para um androide. Entretanto, coisas que são muito fáceis para nós, humanos, são extremamente difíceis de programar para um androide. Quer um exemplo? O que você acharia mais fácil? Fazer uma multiplicação ou decidir qual é o lado que fica para cima no quadro que você vai colocar na parede? Num primeiro olhar, pode parecer que a multiplicação é mais difícil. Entretanto, dentro do pensamento de um androide, a multiplicação pode ser segmentada em passos simples que são repetidos indefinidamente. Além disso, questões matemáticas elas resultam sempre na mesma coisa. 2 mais 2 serão 4, independente da complexidade do cálculo e da quantidade de etapas que têm que ser repetidas. Já definir qual é a parte de cima de um quadro para colocar na parede, pode parecer muito simples até o momento em que você tenta colocar isso dentro de passos especificados para a programação de um Android. Você poderia tentar explicar, por exemplo, que numa figura humana os olhos estão para cima e a boca está para baixo. Se for uma figura de corpo inteiro, que a cabeça está para cima e os pés estão para baixo. Mas pense, isso funciona se você estiver programando um Android para colocar apenas um determinado quadro na parede. Porque se você estiver programando um Android para colocar quadros, plural, em qualquer parede, então não basta você dizer que o olho fica para cima e a boca para baixo. Você vai ter também que colocar dentro da programação do Android milhares de centenas de milhares de opções de todas as possibilidades de que a figura humana não esteja nesta posição. E ainda tem que estabelecer os critérios pelos quais o Android vai poder identificar quando que a cabeça
está para cima, quando que ela está para o lado e quando que ela está para baixo. Mas essas pesquisas não vão parar. Em algum momento, vamos conviver com robôs. E como é que vai ser isso? Esse é o exercício de hoje. Vamos parar para pensar? Enquanto você pega seu papel e sua caneta, deixa eu só lembrar como é que são os exercícios aqui no Como é que Escreve. Eu vou te contar uma história para você ouvir calmo e relaxado, mas em seguida vou fazer uma série de perguntas. Cada pergunta você responde, anota no seu caderninho a primeira coisa que vier na sua cabeça e o faça de forma bem concisa, porque eu vou fazer uma pergunta depois da outra e não vai dar muito tempo para você pensar. Pronto? Caneta e papel na mão? Vamos lá! Exercício! Agora você tem um robô doméstico. Não que você desejasse isso, muito ao contrário, nem nunca tinha passado pela sua cabeça morar junto com uma máquina autônoma capaz de interferir na sua vida e dentro da sua intimidade. Mas o fato é, agora você tem um robô doméstico, não tem a opção de devolvê-lo e ainda precisa achar uma forma de coexistir com essa presença invasiva. Isso não é muito fácil, porque o aparato foi programado para observar você em seus menores atos e criar rotinas que, em tese, seriam capazes de antecipar os seus menores desejos. Mas, entre a teoria e a prática, sempre existiu um abismo. Começa que ninguém programou o robô para compreender, muito menos respeitar, o conceito humano de intimidade. Isso você entendeu claramente já no primeiro dia, quando tentou ir no banheiro e deu de cara com o robô dentro do banheiro, particularmente interessado em examinar a sua urina e suas fezes e como é que a sua roupa íntima se adequa no seu corpo. O robô nunca fica em silêncio. Se ele não estiver tentando interagir com você e falando com você, ele coloca uma musiquinha ambiente para animar o local. Cada pequena coisa que você fizesse, o robô criava uma rotina. Se num determinado dia você ligou uma televisão ou um rádio, no dia seguinte, naquela mesma hora, automaticamente, o aparelho iria ligar na mesma estação, no mesmo volume, exatamente igual ao que havia sido feito no dia imediatamente antes. O robô também não era capaz de entender as pequenas coisas do dia a dia que você tem prazer em fazer na sua casa. Por exemplo, a sua horta doméstica. Todas as manhãs você costumava regar as suas plantinhas. Mas no segundo dia da presença do robô, você nem tinha mal chegado perto das suas plantas e elas já estavam todas devidamente umedecidas, sem que não houvesse mais necessidade de você fazer. Você também descobriu, sabe lá como, que o tal robô havia acessado todas as senhas da sua comunicação verbal. Isso porque, numa determinada noite, você mandou uma mensagenzinha de boa noite, educada, para o grupo de família. No dia seguinte, você descobriu que a mesma mensagem havia sido replicada para todos os outros grupos de mensagens da sua rede pessoal, inclusive aqueles profissionais, grupos profissionais, relacionamentos profissionais, para quem esse tipo de mensagenzinha de boa noite era considerado spam. Você teve um trabalhão para conseguir explicar que uma mensagem mandada do seu endereço mais particular não foi mandada por você. No fim das contas, você não está nada tranquilo com a presença desse robô. Você morre de tédio só de pensar em voltar para casa. E já está começando a desistir de brigar com a máquina para tentar explicar cada vez que tenta fazer alguma coisa hoje que seja minimamente diferente daquilo que você fez ontem. Ok? Pegue sua caneta e papel. Pergunta. Que mundo é este onde você vive? Você está na Terra ou em outro planeta? Como é esse mundo onde você está? Você está na Terra, mas num futuro distante? Você está na Terra no momento atual e esse é um robô experimental?
Ou você está em outro mundo diferente? Como é este mundo? Como é a sua casa? A sua casa é uma casa grande, o robô fica andando atrás de você? Ou a sua casa é uma casa pequena e, nesse caso, a presença do robô é onipresente? Você mora sozinho na sua casa? Morar sozinho é algo comum neste mundo, nessa sociedade onde você está? Se você não mora sozinho, quem mais mora com você? Você tem como comparar a sua experiência com a experiência de outras pessoas? Você sabe qual a reação de outras pessoas que têm ou tiveram robôs domésticos em suas próprias casas? Ou você está passando por essa experiência sem dispor de nenhum relato similar de uma outra pessoa que já tenha vivido a mesma coisa? Me diga o que aconteceu que você não pôde recusar receber esse robô doméstico. Isso é uma questão política? Financeira? A recusa seria algo constrangedor? Por quê? Quando o robô invade a sua intimidade, onde é que você sente mais a falta de privacidade? É nas suas higienes? É na necessidade de silêncio? Ou é alguma outra coisa? Onde mais você sente falta da sua privacidade? Você vê pontos positivos em ter esse robô doméstico? Quais? Pois é, faz uma semana que esse robô doméstico está na sua casa. Como é que você está se sentindo em relação a isso? Fazia uma semana que o robô está na sua casa. O que aconteceu depois? Muito bem! E daí? Como é que foi para você ter um robô doméstico dentro da sua casa? Conta para mim nos comentários. E, por falar em comentários, eu queria aqui agradecer ao Matheus, que deixou num outro vídeo um comentário dizendo que era importante para ele saber a bibliografia, quais os livros que eu consulto para fazer os exercícios. Então vamos lá, para o Matheus e para quem mais tiver curiosidade a respeito disso. A parte de pesquisa do início do vídeo, aquela onde eu falei sobre o raciocínio robótico, como é que ele é diferente do raciocínio humano, eu pesquisei no capítulo Construção Robótica do livro Logo Logo. O exercício propriamente dito, eu me inspirei no conto Argumento de Venda, de Philip Roth, que eu estou lendo no livro Sonhos Elétricos. Esta inspiração veio porque quando eu estava lendo o sufoco do protagonista no conto, eu comecei a dar risada porque eu associei com a minha própria dificuldade quando eu comecei a utilizar o WhatsApp. E não só eu demorava muito mais tempo para escrever naquele tecladinho do celular, que é diferente do teclado do computador, como além disso eu não tinha terminado de digitar a palavra, o corretor de texto já tinha mudado a minha palavra numa interpretação que era só dele. E que atire a primeira pedra quem nunca mandou uma resposta estapafúrdia para alguém, porque não verificou que o corretor de texto mudou a palavra que você escreveu. Então, como experiência pessoal, uma inspiração de um conto e uma pesquisa da parte tecnológica, foi assim que eu construí esse exercício. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e lembre que a gente tem um encontro marcado. Semana que vem, mais um exercício aqui no Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte terapia. Até lá!